Provérbios, capítulo 13. O filho sábio segue os conselhos de seu pai, mas o tolo zombador faz pouco caso da correção. O justo consegue coisas boas do fruto da sua boca, mas o perverso mostra com suas palavras que seu coração está carregado de violência e maldade. Quem toma cuidado com suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando sua vida. O preguiçoso sonha e nunca consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Os justos detestam a mentira, mas os perversos trazem vergonha e desonra. A justiça protege o homem que procura fazer o bem, mas o pecador é derrubado pelos seus próprios pecados. Alguns fingem ser ricos sem possuir coisa alguma. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. O rico acaba usando a sua riqueza para pagar o resgate por sua vida, mas o pobre não recebe essas ameaças. A vida dos justos resplandece como a luz, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas o desejo realizado é árvore de vida. Quem despreza a instrução sofrerá o castigo, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas mortais. O homem de bom senso consegue amigos, mas a vida do infiel é um caminho difícil e cheio de perigos. O homem de bom senso sempre age com sabedoria, mas o tolo expõe a sua falta de compreensão da vida. Um mensageiro perverso causa desgraça, mas o mensageiro curioso traz a cura. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. O desejo que se realiza traz grande alegria ao coração. Por isso, os perversos nunca querem deixar de lado os seus planos maus. Aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também, mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. O mal persegue de perto o pecador, mas os justos sempre recebem a recompensa da felicidade. O homem honesto deixa herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador é guardada para os justos. A terra dos pobres produz com fartura, mas isso será desperdiçado se eles não levarem a sua vida justa. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho desde cedo disciplina. O justo sempre tem o alimento de que precisa para não passar necessidade, mas o perverso acaba passando fome. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. A pessoa que vive praticando a justiça prova que teme o Senhor, mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. As palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre limpo. Em compensação, pela força do boi, há abundância de colheita. Uma testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa está sempre contando mentiras. O zombador busca sabedoria, mas nunca encontra. Mas o homem de bom senso encontra depressa o verdadeiro sentido da vida. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará conhecimento. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. As pessoas sem juízo zombam do pecado, mas aos que obedecem, Deus oferece o seu perdão. Cada coração conhece a sua própria amargura,
e você não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Quem despreza a Deus colhe os frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Uma pessoa inexperiente acredita em tudo que ouve. A pessoa sensata examina com atenção cada passo que dá. O homem sábio cuida bem de sua vida e evita o mal, mas o tolo confia em suas próprias forças e acaba se dando mal. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo tolices. Quem guarda raiva e planeja vingança acaba sendo odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Um dia, os perversos serão servos dos justos, e os maus pedirão esmolas à porta da casa dos bons. O pobre é desprezado até pelos seus vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o próximo está pecando, mas Deus abençoa quem ajuda os necessitados. Quem planeja fazer mal a outra pessoa está no caminho do pecado, mas quem planeja o bem encontra amor e fidelidade. Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. O prêmio da sabedoria são as riquezas ganhas decentemente. O tolo, no entanto, será sempre tolo. Uma testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha mentirosa destrói a vida do inocente. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Uma população que cresce é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. A paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Quem maltrata o pobre ofende o seu Criador, mas quem ajuda os pobres e necessitados está honrando a Deus. O perverso é destruído pelos seus próprios pecados, mas os justos, diante da morte, encontram refúgio. A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas no coração do tolo ela não é conhecida. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para um povo. O rei tem prazer no servo que trabalha bem, mas o servo que procede vergonhosamente o deixa furioso. Provérbios, capítulo 15. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca ira. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável, mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. O Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O jovem que despreza os conselhos de seu pai se tornará um homem tolo, mas quem aceita a repreensão se torna sábio. Na família do justo há um grande tesouro, mas os rendimentos dos maus trazem dor e tristeza. Por onde passa, o sábio espalha sabedoria, mas o homem sem juízo espalha sua tolice. O Senhor detesta o sacrifício dos maus, mas a oração do justo lhe traz alegria. O Senhor detesta a obediência dos maus, mas ama quem pratica a justiça. Quem abandona o caminho do bem será castigado. Se não quiser voltar ao caminho certo, será punido com a morte. O Senhor conhece a sepultura e a destruição, quanto mais o coração dos homens. Quem zomba da sabedoria não dá o menor valor a quem o corrige. Nunca vai procurar ser amigo dos sábios.
O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quando o coração do homem está aflito, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. É melhor ser pobre e temer o Senhor do que ser rico e viver preocupado. É melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que um boi gordo num lar cheio de ódio. O homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Para o preguiçoso, a vida é sempre cheia de espinhos, mas o homem justo tem sempre um caminho plano à sua frente. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. Um homem que se alegra com coisas sem valor mostra que é um tolo, mas o sábio se alegra em praticar a justiça. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem-sucedido. A resposta apropriada é motivo de alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. O homem justo vai subindo pelo caminho da vida para que não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor odeia os planos do perverso, mas se alegra de palavras ditas com bondade. O homem que usa desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família, mas quem é honesto e não aceita o suborno viverá. O justo pensa antes de responder, mas o perverso vai falando suas maldades sem pensar no que está dizendo. O Senhor está longe dos maus, mas ouve com atenção a oração dos justos. Um olhar amigo alegra o coração, e as boas notícias dão mais ânimo para enfrentar a vida. Quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem despreza a correção faz pouco caso da sua própria vida, mas quem aceita a repreensão também se tornará sábio. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 16. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou todas as coisas de acordo com seu plano, inclusive os maus para o dia do castigo. O Senhor detesta o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. Para se apagar o pecado, é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para evitar o mal, é preciso temer o Senhor. Quando a vida de um homem agrada ao Senhor, ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com eles. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com desonestidade. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. O rei toma as decisões mais importantes do país e por isso precisa julgar todos os assuntos com sabedoria. O Senhor exige honestidade total em todos os negócios. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Não há nada mais detestável para um rei do que a prática da maldade, porque um governo só se torna firme através da justiça. O rei se agrada nos lábios de justiça e eles dão valor ao que fala a verdade. Quando o rei fica furioso, acaba condenando alguém à morte, mas um ministro sábio faz o rei mudar de ideia. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, sua bondade é como a chuva da primavera. Tornar-se sábio vale mais do que o ouro, é melhor obter bom senso do que a prata. Quem obedece ao Senhor procura sempre se afastar do mal. Se você andar dessa maneira, estará em segurança. A desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade, vem a queda. Mais vale ter um espírito humilde e estar junto dos oprimidos
do que partilhar das riquezas dos orgulhosos. Quem acolhe a palavra receberá muitas bênçãos, e quem confia no Senhor será feliz. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. A sabedoria é a fonte da vida para os sábios, mas o tolo será castigado pela sua própria tolice. O coração do homem sábio controla suas palavras, e os seus lábios promovem a instrução. Palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. O homem rebelde faz planos maldosos, sua língua destrói como um fogo ardente. O homem perverso espalha o ódio por onde passa, e o que espalha boatos separa os melhores amigos. O homem violento procura sempre conseguir companhia e leva o seu próximo para o mau caminho. Cuidado com quem pisca e sorri maliciosamente. Ele faz seus planos maldosos e depois morde os lábios para esconder seu sorriso perverso de quem já fez o mal que planejou. Os cabelos brancos são uma coroa de honra para quem anda no caminho da justiça. O homem paciente vale mais do que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas é o Senhor quem controla o resultado.